A Escola Bíblica está diariamente consigo, de novo consigo. Este é o seu programa diário que passa exatamente no Up Channel Portugal e também na Rádio RCS. E saiba que é um privilégio muito grande para nós podermos estar diariamente consigo e abrirmos a Palavra de Deus e juntos podermos estudar a Bíblia. Para que seja mais fácil, no fundo, o desenvolvimento deste programa, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves, que diariamente se disponibiliza para estar connosco, e desde já muito obrigado por estares de novo connosco. Abrimos sempre a Escola Bíblica com o sumário. Qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje diz-nos que Paulo estava preocupado. Isto é uma coisa que tem sido claro ao longo de todo este estudo. E porquê? Ele estava preocupado com a má compreensão legalista que os Gálatas tinham em relação à lei. No fundo, a preocupação é que estivesse a acontecer com a Igreja Cristã o mesmo que já tinha acontecido entre os judeus. Ou seja, que não usassem devidamente aquilo que Deus lhes tinha concedido. Vamos analisar isso em detalhe. Ok. Vamos ver então algumas das afirmações de Paulo, mas antes eu gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. É este o livro que temos utilizado como ponto de partida, como base para o nosso estudo. Gálatas capítulo 4, para lermos os versículos 24 a 26. Gálatas 4, 24 a 26 diz o seguinte: se não tiver a sua Bíblia consigo, poderá acompanhar a nossa leitura, que diz: porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Esta é uma passagem de Paulo. Pedro, será que permite-me começar, no fundo, por te perguntar, será que esta conclusão que nós podemos tirar, ela é correta ou não? Por exemplo, vermos que Paulo parece desconsiderar os sinais que existem e, portanto, a lei de Deus dada ao povo naquela ocasião, ela foi desconsiderada por Paulo, foi colocada, enfim, numa situação difícil? Não, eu acho que a conclusão que podemos chegar é que Paulo não está a desconsiderar nem a lei de Deus, nem o que aconteceu no Sinai. Nós temos é que analisar bem o contexto em que estas palavras foram ditas e o sentido que Paulo lhes quer atribuir. E reconhecer, a primeira coisa, é que Paulo está a chamar a atenção para um problema grave entre os crentes, e um problema em que a Igreja precisa de estar muito, muito atento. No fundo, podemos começar por aqui. O que Deus queria, o que fez no Monte Sinai, ao partilhar com Moisés a sua lei, era o mesmo, no fundo, que Deus procurou fazer com Abraão ou com Adão e Eva no princípio. Nós já fizemos aqui, noutros episódios, essa espécie de análise comparada, e na verdade temos que entender, Deus não muda. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Deus é uma rocha inabalável. Não vai mudando ao sabor dos acontecimentos. Deus pode, como é evidente, transmitir a sua mensagem e até a formulação dessa mensagem, dar-lhe novas ênfases. A maior parte das vezes falo por misericórdia para com aqueles que estão à sua frente, tendo em conta as condições em que o seu povo, por exemplo, se encontra. Por isso, a condição terrível, no fundo, em que o povo de Israel se encontrava neste momento da sua história, no Sinai, depois de centenas de anos, gerações que passaram escravizados no Egito, longe de um culto verdadeiro e da possibilidade de exercer a sua fé de maneira total. É evidente que nós encontramos num contexto muito particular e Deus vai transmitir a sua vontade e legislar, regular a forma como o povo vivia, precisamente como um ato de misericórdia para com eles, para ajudá-los, e por isso é que a lei ela estende-se a tantos campos. A verdade é que, se nós analisarmos, por exemplo, algumas palavras que o Senhor vai transmitir a Israel neste período, neste momento do Sinai, a propósito das leis e estatutos que estava a preparar para eles, ou até as palavras que Deus vai, por exemplo, transmitir, e nós já as lemos aqui na Escola Bíblica, a Abraão, quando faz o chamado, o conceito é muito semelhante. Depois, a extensão do conteúdo, ela é muito diferente, mas o conceito é o mesmo. Permite-me ler aqui, Jorge, as palavras que Deus disse através de Moisés em Êxodo, no capítulo 19, portanto, mesmo nesse momento do Sinai. E Deus vai dizer assim: agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então nós vemos que, tal como fez Abraão, Deus está a desafiar estas pessoas a fazer o quê? Ouvir a sua voz. Considerar que Deus está a propor-lhes uma aliança e que vai fazer o quê? Abençoá-los. Porque esta ideia de vocês serem um povo santo é um povo santificado, um povo especial. É isso que, no fundo, significa que eles serem um reino sacerdotal. É que são um povo separado por Deus para a santidade. Ora, isto é uma coisa maravilhosa, isto é bênção. Ou seja, um povo separado por Deus é um povo que ouve mais do que fala propriamente. Quando eu digo fala, com Deus, Sim, não é? um povo que está atento. É interessante notar que algumas traduções, esta que eu usei aqui, de facto traduz bem, vamos dizer assim, por ouvir. Algumas traduções, para dentro do contexto, traduzem esta expressão. Agora, pois, se diligentemente obedecerdes à minha voz. Há várias traduções que utilizam a palavra aqui, obedecer. E percebe-se que o sentido é fazer aquilo que eu digo. Mas a verdade é que a expressão original hebraica que está aqui, que é chamar, que é precisamente ouvir. Quer dizer, o que Deus quer, no fundo, é estar numa dinâmica com o seu povo, os seus filhos, hoje diríamos com cada um de nós, em que nós tenhamos a sensibilidade e o discernimento para ouvir a voz de Deus. Porque aquilo que Deus quer para nós é bom. Claro. E quando nós, por exemplo, estamos com os nossos filhos e queremos que eles ouçam alguma coisa, ficamos um bocadinho irritados ou pelo menos tristes quando eles estão a fazer ao mesmo tempo outras coisas. Ou seja, parece que nos estão a ouvir, mas estão com a atenção também virada para alguma coisa. Deus aqui, quando diz se ouvirdes, Ele pede toda a atenção. Sobretudo para que o ser humano depois não caia em erros dos quais se torna difícil sair. Quando nós pensamos em Abraão, que ouviu palavras semelhantes a estas, e também Deus lhe procurou que ele tivesse esta fé, ou seja, que ele respondesse às promessas de Deus, nós vemos que ele e Sara o que fizeram foi tentar dar uma ajuda a Deus, não é? E, portanto, os israelitas, o que é que fizeram? Ao longo da história, da sua longa história mesmo, como povo, acabaram por cometer e cair gravemente neste erro, que foi agarrar neste concerto da parte de Deus, que era uma proposta, um roteiro de vida para eles, para ser uma bênção, e o que fizeram dele foi, no fundo, uma tentativa, transformaram-no um concerto de obras. Num concerto baseado em obras, que muitas vezes falhavam na mesma, mas como se o mérito fosse deles. É por isso também que Agar vai simbolizar então o Sinai, não é? Ora, agora voltamos exatamente às palavras, é uma boa Paulo, sugestão de voltarmos a essas palavras de Paulo. Porque quando ele diz que Agar é Sinai, é evidente que aqui pode dar a ideia de que ele está, como a tua pergunta inicial, a descaracterizar ou a desconsiderar a ideia do que é o Sinai. Mas a verdade é que o que Agar e o Sinai, ou melhor, o que o povo vai fazer com a lei, vai tornar-se um exemplo perfeito do que é tentar alcançar a salvação por meio do esforço individual. Portanto, nem a Agar, ela em si mesma, é responsável por aquilo que lhe aconteceu. Claro. Ela tornou-se um símbolo. Assim como no Sinai, o que Deus fez foi o bem. Claro. Porque a expressão bênção, eu vos abençoarei, é uma expressão que literalmente significa fazer o bem. Portanto, se Deus deu uma coisa ao povo para que fosse boa, não vai alguém acreditar que essa coisa é má. Porque Deus não pode dar uma coisa má, ou dar uma coisa que diz que é boa e depois, passados uns anos, afinal, aquela coisa é má. Então significa que Paulo, de alguma forma, estava preocupado com a má compreensão. Aqui a grande questão é exatamente a má compreensão, que é isso que, no caso dos Gálatas, era uma compreensão legalista de que circuncidar-se, ou olhar para a lei e fazer algumas coisas que estavam lá. Se não fizessem isso, automaticamente nem valia a pena ir a Jesus. Quando é exatamente o contrário a proposta que Deus nos faz. Então temos 30 segundos para aprender a fazer corretamente na nossa vida. Podemos dizer que com frequência o problema não está tanto no conteúdo da mensagem, e isto aplica-se perfeitamente a nós, mas está sobretudo na forma como nós a aplicamos. E por isso um alerta prático que fica para nós é termos atenção para que a aplicação de uma mensagem que é boa não se transforme numa pedra de tropeço.
É com este conselho, com este desafio que terminamos mais uma escola bíblica, mais um episódio desta escola, na certeza de que estaremos de volta já amanhã. É nosso compromisso estar aqui diariamente consigo para lhe deixar por completo tudo aquilo que nós conseguimos descobrir através da Epístola aos Gálatas, nunca esquecendo que para chegarmos ao verdadeiro conhecimento dos Gálatas temos que percorrer toda a Bíblia. E por isso é aquilo que fazemos diariamente, contamos consigo para que amanhã possamos ter novamente a Escola Bíblica em aberto e você poder assim aprender mais sobre Jesus. Até lá.